Sabe, nem toda grande mudança na vida da gente chega fazendo barulho, com um grande anúncio. Pelo contrário, algumas das mais importantes, aquelas que realmente nos definem, acontecem em silêncio total, sem nenhum marco. E é nesse poder silencioso que a gente vai mergulhar um pouco hoje. Quem nunca teve aquela sensação, né? Aquela impressão frustrante de que se está patinando no mesmo lugar, de que nenhum progresso de verdade acontece. Mas, e se essa sensação for, na verdade, um grande engano? Certo, então vamos fundo nisso. O primeiro ponto aqui é tentar entender por que a gente percebe as coisas desse jeito. Muitas vezes o problema não é que a mudança não está acontecendo, mas sim o jeito e o lugar onde a gente procura por ela. E olha só o conflito que surge aqui. De um lado, a nossa mente quer fogos de artifício, sabe? A gente espera por aquelas decisões que mudam tudo, aqueles eventos marcantes. Do outro, tem a realidade do dia a dia que parece, bom, igualzinha a de ontem. E isso alimenta essa sensação de que nada acontece. E é exatamente aí que mora o problema. A frustração toda nasce dessa expectativa de um grande espetáculo. Só que o crescimento de verdade, na maioria das vezes, não tem plateia. Ele acontece ali nos bastidores da vida. Então tá, se a mudança não é esse evento todo, o que ela é, afinal? Vamos agora para a parte que para mim é a mais fascinante de toda essa análise. O que é que realmente move o nosso desenvolvimento? E aqui está a ideia que vira o jogo. É uma verdadeira virada de chave. A maioria das mudanças não grita, ela sussurra. E o mais importante, ela não acontece apesar da nossa rotina, mas sim por causa dela. Então, o que seriam essas tais transformações imperceptíveis? Basicamente, são aquelas alterações que vão se formando aos pouquinhos, sabe? Pela soma de várias vivências discretas, sem que a gente consiga apontar e dizer, ah, começou aqui. Elas simplesmente se instalam. Beleza, já entendemos o que elas são. Agora, a pergunta é, como elas funcionam na prática? Como uma coisa tão quieta pode ter tanto poder? O mais curioso é onde isso acontece. Não é em retiros espirituais ou no meio de uma grande crise. Não, acontece na repetição dos dias, na convivência com as nossas próprias dúvidas. E, o mais interessante, acontece enquanto nossa atenção está totalmente focada em outra coisa, nas urgências do dia a dia. Pensa só nisso. O crescimento real amadurece nos intervalos. Enquanto a vida parece que está seguindo no mesmo ritmo de sempre, lá dentro alguma coisa profunda está se reorganizando, sem fazer nenhum alarde. Um exemplo bem prático. Ninguém acorda um dia e decide, a partir de hoje, vou amar o silêncio. É um processo lento, sabe? Gradual. Aí, um belo dia, a pessoa só percebe. Percebe que a ausência de barulho virou paz, e não mais aquela angústia de antes. Ou pense em outra situação. Aquela coisa que parecia absolutamente vital e que vai perdendo a força aos poucos. Não tem um momento em que se decide desistir. A energia para aquilo simplesmente vai sumindo, e a gente só se dá conta disso muito tempo depois. Certo. Tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas tem um desafio gigantesco aqui. Como é que se confia em algo que não dá nenhuma prova de que está acontecendo? A grande barreira psicológica está toda resumida aqui. Quando a gente não vê o progresso, a nossa mente conclui quase que automaticamente que ele não existe. A gente acaba confundindo a falta de evidência com a evidência da falta. A chave, então, é entender que a prova não aparece durante o processo. Ela vem bem depois. É quando a gente se depara com um gatilho antigo e, percebe que a reação é outra, completamente diferente. Não dá para saber quando mudou, mas alguma coisa, lá dentro, se reorganizou. Bom, e agora que a gente está chegando no final da nossa reflexão, vamos amarrar a lição mais importante sobre abraçar esse tipo de crescimento. Esse crescimento mais quieto e, talvez por isso mesmo, mais profundo. Para deixar essas mudanças acontecerem, basicamente a gente precisa de duas coisas, e que vão totalmente na contramão do mundo de hoje. Primeiro, paciência, para esperar o tempo de maturação. E segundo, confiança, para acreditar que algo está sim acontecendo, mesmo que não dê para ver. E talvez a maior beleza disso tudo seja esta. Como essas mudanças são assimiladas e não forçadas, elas se tornam parte de quem a gente é. Elas se integram na nossa essência. E é por isso que são as mais duradouras, as mais difíceis de se perder. É uma ideia para a gente parar e pensar um pouco, né? As fundações mais sólidas de quem a gente é talvez não tenham sido construídas naqueles momentos de grande impacto, mas sim na sedimentação lenta e constante dos nossos dias comuns.
E para a gente fechar, fica aqui uma provocação final. E se neste exato momento, enquanto a gente acredita que tudo continua igual, a vida já estiver silenciosamente mudando, talvez a maior de todas as transformações seja justamente aprender a perceber isso.